Olá, tudo bem com você? Bem-vindo à aula mais importante da semana. Redação, matemática, redação. E agora? E agora? Redação. Quem ganha? Gente, redação. A mais temida, redação. Gente, na nossa última aula, eu, Patrícia Rufino, e o meu convidado, o professor Emerson. De matemática. Isso. Que está aqui para poder trabalhar também redação. É uma loucura, mas é uma coisa bem bacana. No final vocês vão entender. Gente, o meu convidado está aqui porque na aula anterior nós fizemos uma leitura da proposta do Enem na parte dos números, a parte dos gráficos. É isso mesmo, para ajudar vocês a compreender melhor o problema para escrever, né, o tema ali apresentado. Então, se você que está aí perdeu a aula, visita lá a nossa plataforma, a plataforma Eduque, para você poder assistir a aula anterior, depois volta para cá para ver a continuação da aula. Como prometido, hoje nós vamos fazer a análise do tema de 2021, que nós prometemos para vocês que nós voltaríamos, né, para fazer essa análise. Então, vamos lá? Olha só. Enem 2020. A primeira pegadinha é que o Enem de 2020, mas foi aplicado em 2021 por causa da pandemia, hein? Então, ele foi aplicado em 2021, mas ele é referente a 2020. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Olha só, o Enem já te deu uma dica. Primeiro, leia os textos motivadores. Já é a primeira dica. Não vai simplesmente sair escrevendo sem ler. Você tem tempo. Então, você vai fazer a leitura dos textos motivadores. Segundo, associe com os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua formação. Claro que não é apenas o conteúdo escolar. Você pode ter conhecimentos adquiridos em outros âmbitos da sua vida, como cultura, por exemplo. Ele diz ainda, redija um texto dissertativo, argumentativo, em modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Olha só, gente. O texto tem que ser dissertativo, argumentativo. Anota aí. Dissertar, falar sobre algo. Argumentar, defender uma tese, uma opinião sobre aquele tema. Mas para defender uma opinião, primeiro eu preciso compreender qual é o tema, entender qual é o problema, para poder montar um ponto de vista. Sim, né? É importante até comentar novamente a diferença, é a questão de dissertar e argumentar. Porque na próprio texto motivador já vai dizendo, faça a dissertação em cima e use argumentos válidos em cima dos textos motivadores. Tem gente que não consegue diferenciar uma coisa da outra, aí tem um problema de quando começar, já começa errado. Exatamente. Gente, se você só dissertar, só falar sobre, você pode estar fazendo um texto expositivo, por exemplo, com informações. Para ser dissertativo argumentativo, além de falar sobre, você vai precisar, sim, dar uma opinião relacionada ao tema. Claro que o MEC, para não deixar você no escuro ali, né, ele solicita que a banca que realiza essa prova, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, ela traga aí textos, né, apresente textos motivadores para vocês, para poder ajudar vocês a compreenderem o tema e aí sim formar esse ponto de vista. Eles também deram uma dica que tem que ser na língua formal, né, na língua portuguesa formal. Gente, você vai escrever com a linguagem que você conhece no Enem, ponto. Mas, anota aí a dica, se você souber uma estrutura mais formal, começa a apresentar. Sabe, Emerson, eu já vi aulas de redação, muitas, né? Porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de assistir outras aulas para me atualizar. E eu já vi aulas onde parece que você só pode escrever com a linguagem que você domina. Mas eu queria desconstruir isso hoje. Sai da tua zona de conforto, tenta dominar uma linguagem mais formal. Como? Lendo, né? Vamos começar a ler, vamos ler mais, né? Começar não, vocês já começaram há muito tempo, meu Deus. Vamos ler um pouco mais, ler textos mais formais, tá bom? Vamos nos desafiar, vamos apresentar um vocabulário mais trabalhado aí para chamar a atenção do nosso corretor, tá? Do corretor que vai dar a nota da nossa redação. O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eita! Forte, hein?
Enorme a frase, um tema muito E importante. principalmente, o que, que ele significa? Quando ele coloca, né, o estigma. Se você não souber o que, que significa essa palavra, já vem depois associado. Então, o que, que já existe que é associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Ou seja, é algo rebuscado, mas de uma maneira muito forte. E a concentração em cima da interpretação é que vai dizer se você vai para o rumo correto ou não. É verdade. Gente, o Enem, ele não só solicita uma linguagem formal, ele traz uma frase que também tem, né? Como o Emerson colocou, o professor Emerson, uma linguagem também formal. Mas não é motivo para você abandonar tudo e sair correndo. Calma. Porque os textos motivadores deste ano aí, eles apresentaram no texto, no próprio texto motivador, o significado de estigma. Olha que interessante. Isso é importantíssimo. Isso dá um suporte, né? Dá um suporte. Estigma, resumindo aqui para vocês, é colocado como preconceito, né? Quando você deixa de ter a sua saúde ali garantida, né? Quando você não tem acesso aos recursos para o tratamento da sua saúde, ou quando você é marcado na sociedade por conta, né, de ter um transtorno, uma doença aí mental. Gente, que tema forte. Voltando lá na proposta, ela diz assim: apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Proposta de intervenção será uma aula nossa, hein? Então anota aí para não perder essa aula posteriormente. Respeitar os direitos humanos. Também estarei abordando sobre os direitos humanos, mas o importante é, ao escrever, eu preciso considerar o direito dos outros, os meus direitos, né? Não ferir os direitos humanos. Para terminar a proposta, ele diz ainda, para você selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Ou seja, eles têm total entendimento que você tem muitas informações, mas você não vai conseguir colocar tudo. Então, o que ele te diz? Seleciona. E não precisa ficar realmente tentando ver tudo que você tem uma noção, porque embaralha. Primeiramente, palavras-chave associadas ao tema. Na análise, quando você começa a selecionar, você já tem um ponto de partida. Perfeito. Organizar o que você vai escrever. Seleciona, porque senão você vai se perder. Organiza isso. Relaciona aquilo que você tem com o que os textos motivadores estão apresentando. E claro que esse texto tem que ficar bonitinho, tem que ficar coerente, né? Ter sentido, coeso aí, né? As relações entre os períodos, entre as frases, né? Tem que ser bem estabelecida. E claro, você vai trazer argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. É nesse momento que muita gente diz assim: meu Deus, que argumentos, que fatos, né? Primeiro, vamos pensar naquele esqueminha de leitura da última aula? Vamos lá? Palavras-chave: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O assunto global é doenças mentais. O recorte temático é o estigma associado a essas doenças, ou seja, o preconceito associado às doenças mentais. Que constatação é feita? O estigma. Gente, é muito importante fazer a constatação. Sabe por quê? Porque você já pensou na redação daquela pessoa que não acredita que existe doença mental? Complicado, né? Complicado e complexo. Muito complexo. Porque escrever é aquilo que você, no mínimo, acredita que deva ser. Exatamente. Claro que nós já temos muitos textos, muitos trabalhos, muitas pesquisas na área de saúde mental. Mas ainda há aquela pessoa que ela acha que é frescura, acha que não é algo que merece atenção. Só que agora ela tem um problema de escrita. Porque você precisa ter leituras, você precisa ter conhecimento, porque o tema foi dado. Há o estigma, há o preconceito. Então, o tema, ele não constata apenas que existem as doenças mentais e que elas merecem, sim, serem vistas, né? Da sua maneira mais particular que seja, e que as pessoas que sofrem doença mental, elas precisam, sim, do atendimento certo, sério, né? Tratamento, tudo certinho. E, gente, do respeito também, né? Porque preconceito não é bem-vindo em área nenhuma, tá? Aí eu preciso fazer 2 perguntas para vocês. Que estigmas são esses e por que eles acontecem? Isso vai nortear a sua escrita. Primeiro, quais estigmas? Já falei alguns. Preconceito, achar que o problema não é sério, que não deve ser discutido. Por que isso acontece? Às vezes por falta de informação, é um argumento bem forte, né, Aí Emerson? entraria o fator da ignorância. Quando falar ignorância, é falta de conhecimento.
Falta de Quanto conhecimento. menos conhecimento, menos você vai poder abordar e falar a respeito disso. Tanto que nos textos que vão vir e as informações já são o resultado de pesquisas em cima do que já aconteceu para que você possa ter uma noção de como é que é isso hoje. Principalmente até porque quando se fala até em depressão, tem gente que ainda acha que é frescura, é uma doença muito séria. É verdade. E no período pós-pandêmico, a questão da síndrome do pânico que foi desenvolvida, então afetou realmente muita gente com a questão do medo. O medo de sair de casa, o medo de pegar a doença, e se acontecer, quer dizer, então é algo que, essa é uma estatística anterior, se fizermos uma outra, esses números devem mudar drasticamente. Sim, é verdade. Porque quando nós acessamos um dado, a gente acessa aquele dado em determinado tempo e em determinado lugar. E como pesquisas são feitas sempre e vão atualizando, é sempre importante, volto no ponto inicial, leitura, né? Acompanhar esses debates, as informações. Quando a gente fala que o preconceito acontece por falta de informação, não dá para você sair sem escrever a redação porque não tem informação. Porque olha isso. Esse era um dos textos motivadores que estava no Enem. Ele é um infográfico. E olha só a quantidade de informações para mostrar para qualquer leitor que sim, os transtornos mentais são aí problemas que vivenciamos hoje e que precisamos enfrentá-los, né? Aí com várias estratégias para resolver os problemas. Gente, o problema é que a gente não consegue tratar ainda todos os transtornos. A gente ainda tem tanta coisa para estudar, tanta coisa para aprender. Aí a gente tem que parar para tratar preconceito. Pois é. Este é o problema, né? O problema principal colocado na redação é o preconceito, certo? Então, entenda. O texto motivador vai te ajudar. E a proposta do Enem vai ser uma proposta real. E um problema que você viu, ouviu. De algo que está acontecendo e a gente não estava muito bem analisando ou sabendo, porque a gente estava à margem dessa informação. Quando coloca ali, se a gente colocar aí de novo aqui no infográfico, Socorro Brasil, saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas. Se você analisar o que significa isso a nível de Brasil, 1 a cada 20 pessoas é 5% da população. Isso é muito sério, muito forte em relação. Então, 1 a cada 20, se você tratar o percentual, se você quiser transformar isso para questão da redação, eu já chego no percentual, que é 5%. Dentro de milhões, a gente percebe realmente a dimensão que a gente não tinha a menor noção de como isso é forte. 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Nossa, olha aí, ó, em todo o mundo. Mais de 11 milhões e meio de brasileiros têm depressão. 11 milhões e meio. Uma informação aí, e olha que esse período ainda já está um tempinho. Agora a gente pode ver que deve ter um resultado até maior em cima do que a gente já passou. Então, e o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Olha que ranking negativo. Exatamente. O professor Emerson já trouxe pra gente os números. Os números são números muito significativos, né? Expressivos, significativos expressivos. Mesmo. Só que agora eu vou entrar numa parte mais da linguagem. Olha só. Quando a gente volta no infográfico, você vê uma bandeira do Brasil. E aí, na parte da linguagem, a gente já percebe que o centro da nossa bandeira, e é neste espaço em azul, que ficam as estrelas, que representam os estados aí brasileiros, né? Nós temos, na verdade, uma imagem que chora, né? Que está triste. Então, é o Brasil sofrendo. E isso vai ser relacionado, essa imagem, com o que o professor Emerson leu ali, do ranking do Brasil, né? Outra coisa que eu quero destacar com vocês são as cores, né? Observem, o Socorro Brasil, ele tem amarelo, uma cor de atenção, né? Então, ali tem um mundo, você vai observar que ele está desenhado de branco, né? Mas olha o número do lado do planeta, é amarelo, é atenção, né? E aí a gente já percebe que as cores vão direcionando, né? Aí você vê Brasil ali em primeiro lugar, ó, amarelo novamente, né? A gente vê ainda no infográfico mais informações. Exatamente, olha só isso daí, ó. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo, porque a pessoa realmente fica totalmente sem condições de exercer qualquer atividade, principalmente remunerada. Então, depressão é a segunda causa do afastamento de trabalho no mundo, como eu acabei de falar, correto?
E outro dado preocupante, né? O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado do que dos homens. Isso é muito forte, é muito sério, analisando que ela exerce várias funções durante o dia, ok? E US$ 1 trilhão é o valor, tá, da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Números expressivos, consideráveis, que têm realmente uma envergadura de maneira negativa em cima de algo que a gente não tinha a menor noção. E sem contar no infográfico que nós temos uma criança que está triste também. Muita gente não consegue enxergar isso também, ó. É verdade, gente. Olha lá. Nós ampliamos aqui para vocês verem. Ali, né, ao fundo de todos esses dados, tem ali uma criança, né, uma jovem que ela tá sentada, os joelhos recolhidos, os braços sobre os joelhos e de cabeça baixa, que dá aí a impressão de ela estar chorando. Gente, mas será que não é assim que acontece? Será que muita gente não olha para os números e esquecem que esses números representam pessoas? Isso. Seres humanos? Porque muita gente não viu. Muita gente fez o Enem, fez a redação, tirou uma nota boa até, mas não conseguiu perceber que ali, né, abaixo desses dados, havia uma pessoa. O nosso olhar tem que ser esse olhar, lembrar que é uma pessoa. Quem está ao nosso lado é a maneira, às vezes, que a pessoa está ali, ela está clamando por socorro, mas não fala. Então, as pessoas que a gente não vê é em cima dessa situação. E exatamente. Hoje a gente percebe, né, com esses números que são alarmantes, tá, a forma de como a gente tem que se preocupar mais em cima dessa situação, até como ser humano. Mas os números estão aí, então é a análise disso que vai dar uma performance melhor na redação. Perfeito. Gente, olha só. O número por si só, ele aparentemente, ele engessa. Porém, como o professor Emerson falou, o que inclusive que a gente falou aqui já é algo que pode, né, levar você a montar o seu ponto de vista, inclusive ser citado como problemática na redação. Eu quero que você veja esse número não apenas encerrado nele, mas como um norte para a tua discussão. Quando ele fala que 322 milhões de pessoas vivem com depressão, isso já pode ajudar no suporte, na minha opinião. Eu já posso dizer que há muitas pessoas no mundo que sofrem com esse dilema, né, sinônimo de problema. Quando a gente fala que o Brasil é o primeiro, né, o primeiro colocado aí na lista, quando o professor Emerson lê essa informação da América Latina, é outra informação que pode me ajudar a dizer o quê? Que o Brasil deveria enfrentar esse problema já com mais projetos, Públicas. Exatamente, políticas públicas, porque o nosso país, ele está lá, entre os primeiros países, inclusive ele é o primeiro, né? Quem lê os dados direitinho pode ter levado para falar das mulheres, porque o texto motivador abriu, como o professor Emerson falou, né? Falar dessas mulheres que são acometidas em maior número, né, pela depressão. 30% a mais é muita coisa. É. Quando você põe 30% de Muita milhões nessa perspectiva que a gente tem 5% da população total do país, esses 30% relacionado ao número de mulheres a mais, significa que uma pesquisa como essa, ela foi minuciosa, foi caracterizada e a procura pelos dados de forma que quem está vendo no infográfico ao escrever poderia relativizar isso aí também, analisando que ela tem muito mais preocupações em cima de quê? Das atividades que ela exerce. As cobranças da sociedade em relação, né, ao grupo feminino. Em exatamente. casa, principalmente, também tem esse detalhe. Hoje, uma boa parte das mulheres são provedoras do lar, relacionada à parte econômica. Então, são várias situações aí. Exatamente. Gente, quando você pega o número, se pergunte o que este número revela. O que esses dados revelam? Pense nisso. Como o professor Emerson falou agora, esse número alto de mulheres com depressão revela o quê? Uma sociedade que cobra, uma sociedade que exige, que não ampara, as cobranças em casa, as cobranças no trabalho. Então, veja, há todo um contexto em relação àquele número. Tenta pensar nisso antes de escrever, né? Antes de você propor a discussão. Olha para os números que você tem, tentando significar isso. Porque eles não são só números. Você viu ali atrás tem uma pessoa naquele infográfico. Não são apenas números, né? Também queria destacar outra coisa, professor Emerson. Ali nós temos apenas dados de pessoas que passaram pelo sistema de saúde. Né? E aí aqueles que não estão aí. Exatamente. Aquelas pessoas que ainda não foram diagnosticadas,
que não sabem o que tem, porque tem poucas informações, ainda não conseguiram chegar até um as pessoas especialista. Que têm menos acesso à informação. Exatamente. O que esses números revelam? Que mais pessoas podem estar sofrendo desse problema. E esse número pode ser muito mais significativo. Muito mais significativo, né? Queria agradecer ao professor Emerson. A aula não está terminando, a gente ainda tem um pedacinho, mas quero agradecer muito ao professor Emerson, porque a matemática não vai mais te impedir de escrever a redação, tá? Exatamente, viu? Os números estão aí junto com a redação. A interpretação desses dados vai te dar uma noção de uma melhor redação. Exatamente. Obrigada, professor. Vamos continuar, não sai daí não, porque a aula continua. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dados, tá, relacionados ao Enem, né, ao último Enem que foi aplicado. A nota mínima sempre vai ser o 0, né? E, infelizmente, há um número significativo de pessoas que não conseguem escrever a redação. A nota máxima é 1.000 pontos. E a média é de 634,16 pontos na redação. Gente, vamos lá. O caderno de linguagens vale 1.000 pontos, caderno de natureza vai valer 1.000 pontos, caderno de matemática vai valer 1.000 pontos. E aí você vai ter o caderno de humanas valendo 1.000 pontos e a redação valendo 1.000 pontos. Então, somando as 5 áreas, você terá aí um total de 5.000 pontos, que será dividido por 5, você vai ter uma média, tá bom? Não te preocupas, porque quando você entrar ali no site, o cálculo da média já vai estar feito, tá bom? Ali na plataforma do Sisu, tá? Zeros. Zeros é realmente que tememos, não queremos, fugimos. E vou te dar muitas dicas ao longo das aulas de como não ter a nota zerada na redação, tá? Sobre o 1.000. Estudando com afinco, 1.000 vem, hein? Então, te liga nas dicas, porque com certeza você vai conseguir aí se sair bem melhor na redação, tá? Você deve ter visto no slide, bem em cima, que tem um textinho, olha só. Problemática de participação cidadã, compartilhamento de responsabilidades. Vamos lá. Gente, o tema do Enem, ele tem que ser um tema de participação cidadã. O que isso quer dizer? Vai ser um tema social, real e sim, que envolve compartilhamento de responsabilidades. Não vai ser um problema gerado apenas por falta de regulamentação de leis, sabe? Vai ser um problema que vai ser gerado por vários atores sociais que ou precisam fazer mais ou precisam começar a fazer. Pode ser que aquela problemática seja uma problemática relacionada a uma falta de atuação da mídia, pode ser um comportamento da sociedade, pode ser um problema cultural, pode ser um problema relacionado aí à falta de leis, pode ser um problema relacionado à falta de políticas públicas, uma coisa voltada mais para o governo, mas sim, você precisa entender que o Enem sempre será uma problemática e sim, será preciso citar mais de um ator, né, um ator social que possa ali estar influenciando naquela problemática. Ah, professora, eu cheguei no Enem e o tema era férias de verão. Primeiro que é só hipotético, porque não é um problema ali direcionado como discussão no momento. Mas quando eu digo férias de verão, você pensa que só tem coisas boas. Não, precisa de uma problemática. Então, quais são os problemas que envolvem as férias de verão? Lembrando que isso é só um exemplo, tá? Essa frase aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Você precisa entender como que funciona a regrinha. Vamos ver um pouquinho o edital, tá? Esse aqui é um fragmento do edital do participante da redação, para eu poder explicar para vocês como que de fato funciona essa escrita da redação, tá? Primeiro, existe um tema que o Enem vai te dar. Este tema é uma frase. Pode acontecer de essa frase já ter uma palavra-chave que vai te mostrar o problema. Por exemplo, quando eu digo estigma associado às doenças mentais, a problemática está ali, existe um estigma, existe um preconceito. Outras vezes, o Enem não dá o problema, é você quem tem que inserir, como aconteceu com o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização não é uma palavra negativa, não é um problema. Então, os alunos precisaram reconhecer que havia uma falta de democratização, uma ausência de democratização para poder escrever. Então, anota aí. Às vezes, o Enem vai colocar na frase temática a problemática principal. Outras vezes, teremos que encontrar a problemática a partir dos textos motivadores. Coloca aí embaixo. Oremos para que
esteja ali já a frase, né? O problema em si, a problemática destacada, tá? Brincadeiras à parte, vence o tema. Do tema, você precisa produzir uma tese, um ponto de vista, tá? Ali, pelo texto motivador, você já vai, né, vendo o caminho, né, discursivo que eles gostariam que você empreendesse. A partir do momento que eu defino a minha tese, aí eu vou selecionar os meus argumentos. Haverá aula de tese e de argumentos, hein? Fica ligadinho aí nas próximas aulas. E, claro, para o problema apresentado, você vai precisar produzir uma proposta de intervenção. Ou seja, será preciso que você proponha algo que possa vir a resolver aí o problema, tá bom? Ok, até aqui, né, galerinha? A redação, ela vale 1000 pontos, mas não como um todo, tá? Ela vale 1000 pontos sendo dividida em competências. Essas que vocês estão vendo aí. São 5 competências. Ou seja, cada competência vai de 0 a 200 pontos. Você precisa gabaritar as 5 competências para você alcançar 1000 na sua redação, tá? A competência 1 basicamente trata da modalidade escrita formal da língua portuguesa e o uso que você faz do vocabulário. A competência 2, ela verifica se você compreendeu a proposta, se você aplica vários conceitos, né, das várias áreas de conhecimento e, claro, se isso é feito dentro do limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. A competência 3 verifica se você selecionou, relacionou, organizou, interpretou as informações, os fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista que você estabeleceu. A competência 4 verifica se você sabe demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E na competência 5, verifica-se se você sabe elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A cada aula, eu acentuarei cada uma dessas competências para vocês, tá bom? Observe, essa parte que vocês estão vendo é uma parte da cartilha, né? Um fragmento da cartilha de correção dos corretores do Enem, né? Essa cartilha, por conta da pandemia, ela foi liberada na internet, então você acha facilmente na internet a cartilha para corretores do Enem, né? Antes da pandemia, esse material era exclusivo dos corretores, agora está aberto para que todos possam ver, tá? Como você pode perceber, é assim que nós vemos a redação de vocês, tá bom? Nós não corrigimos nenhuma redação manualmente, tá? Todas elas são acessadas, né? Aí, por uma plataforma e ali nós fazemos as devidas correções, tá bom? Outra coisa também que eu quero que vocês observem é como acontece o ciclo de correção, tá? O ciclo de correção, ele acontece assim. A sua redação será escaneada, a redação oficial. Ela seguirá para os 2 avaliadores. Os 2 avaliadores, eles vão ler a redação considerando aquelas 5 competências. Aí, quando essas notas são lançadas e geradas no sistema, há um comparativo de notas. Isso mesmo, o sistema vai comparar se aquelas notas estão semelhantes, né, ali, né, se são notas iguais, ele compara. Porque pode acontecer, de repente, de um corretor dar uma nota mais alta, outro dar uma nota mais baixa, o que chamamos de discrepância. Quando a discrepância acontece, a gente segue para o 3º avaliador. E aí ele vai avaliar, né, novamente a redação, verificar se a correção fica mais próxima do avaliador 1 ou do avaliador 2. E se por um acaso, depois da 3ª avaliação, a redação ainda tiver apresentar discrepância de notas, ela segue para uma banca, né, com 3 professores, nós chamamos de 4ª banca, e lá a sua redação terá a nota corrigida. O adequado da correção é você ter 2 corretores, né? Por uma questão de segurança, uma questão de garantir que a sua nota vai ser justa. O 3º corretor, ele está ali, caso dê uma discrepância de notas, muito comuns, quando a letra não é tão legível, quando não ficou bem clara a informação. Mas se você tentar fazer uma letra legível, informações claras, você não vai precisar aí de um 3º corretor, tá bom? E a 4ª banca é para essas redações que são mais conflituosas, né, em relação a alguma das competências, tá bom? Gente, essas são as nossas primeiras aulas de redação. Nas próximas, vamos aprofundar ainda mais. E para você assistir novamente esta aula ou as outras, é só você visitar a nossa plataforma, educ.ce.ac.gov.br. Já estou ansiosa esperando vocês para a próxima aula. Até lá!